Política, com Rosiane Carvalho. 8h32, vamos às informações de política. Rosiane Carvalho conosco. Quem quiser acompanhar também pela nossa live pode assistir. Bom dia, Rose. Oi, Rose, não consigo lhe ouvir. Deve ser aquele mute do Skype, né? Mesmo problema de sempre. Tá entre a cadeira e o computador aqui. Sou eu. Bom, Arthur, bom dia para os nossos ouvintes e bom dia para a nossa colega Samara, que está ainda mais elegante hoje com o seu vestido verde novo. Obrigada, Rose, bom dia. Vamos lá, portanto, aos assuntos desta sexta-feira, começando pelo candidato à Prefeitura de Manaus, Coronel Alfredo Menezes, que postou na internet a chegada do deputado federal Eduardo e do senador Flávio Bolsonaro, que são filhos do presidente Jair Bolsonaro, a chegada deles à capital. Essa visita pode representar algum fôlego aí na campanha do Alfredo Menezes, Rose? Arthur, eu acho que essa é uma tentativa do Coronel Alfredo Menezes, uma vontade de vários outros pré-candidatos que estão aí na ala bolsonarista, tirar uma lasquinha, tirar uma foto, alguma imagem que possa representar, agregar a eles esse percentual de aprovação que o presidente Bolsonaro tem aqui em Manaus. E aí, os dois filhos do presidente Bolsonaro chegaram ontem em Manaus para uma agenda aqui, acho que também vão até Roraima, tem uma agenda de encontro, né, com a Embaixada Americana, e o Coronel Menezes, evidentemente, acabou colocando logo nas suas redes sociais, ele usa bastante as redes sociais para mostrar sua proximidade aí da família, né? Eu acho que hoje a gente deve ter alguma disputa aí de pré-candidatos bolsonaristas para também tentar algo parecido. O contraponto é que eles têm uma agenda já prevista com o governador do estado, Wilson Lima, um nome que os pré-candidatos estão buscando aí um distanciamento pelo que a gente está vendo até esse momento, né? Bom, o que a gente pode apurar da agenda dos dois, do deputado federal e do senador, os dois filhos do presidente Bolsonaro, é que eles devem participar de uma inauguração, de um lançamento, né, da retomada da atividade turística do Amazonas, uma agenda do governo do estado, às 10 horas lá no Vasco Vasques. Há uma previsão aí de bastidores, eu não consegui confirmar com o governo, mas que eles possam ir ao Teatro Amazonas, acho que agora tinha essa previsão para esse horário que nós estamos falando aqui, ir até o Encontro das Águas, ter um contato um pouco mais com os ícones aí turísticos do Amazonas, né? Acho que eles nunca vieram em Manaus. Bom, acabei de receber aqui do governo de uma fonte que ele almoça, o governador Wilson Lima vai almoçar com os dois e que eles devem, sim, visitar alguns pontos turísticos da cidade em função de ser a primeira vez que eles estão aqui em Manaus. Bom, que a gente apura de bastidores, o governo encara isso e demonstra isso, exibe isso como uma proximidade política, um fortalecimento da proximidade política com o presidente Bolsonaro. E isso, Arthur, foi mostrado, eu sei que era o último item da pauta, eu vou puxar agora para cima, vamos lá. Por uma matéria que foi publicada, uma publicação, um artigo na revista Veja ontem, do jornalista, Matheus me Leitão. ajuda aqui, vou abrir aqui, Matheus Leitão. O blog dele é o jornalista Matheus Leitão. Bom, ele coloca que o PSC é um partido que caiu, o título dele, caiu em desgraça e o outro Wilson, né? Há uma expectativa que, segundo o blog publica, como outros jornalistas nacionais já colocaram também, que o que aconteceu com o Wilson Witzel, lá no Rio de Janeiro, possa ocorrer com o governador, o outro Wilson, que eles chamam que é o Wilson Lima, né? E aí o jornalista vai tratando informações de bastidores apuradas por ele, que houve uma proximidade, um corpo a corpo junto à corte no STJ. Ele cita, inclusive, o empresário Alessandro Bronze como um lobista que tem tentado atuar ali em favor do governo. Isso é a informação que está aqui no blog do jornalista Matheus Leitão. Em outro momento, ele cita que houve também uma tentativa de proximidade, né, com o governo federal também. Bom,
é um dado aí que é colocado de bastidores e a gente tem um dado de fato, né? Um dado de fato que é uma agenda com 2 filhos do presidente, do governador Wilson Lima, hoje aqui na capital do Amazonas. A gente vai continuar acompanhando hoje ainda essa agenda. A nossa equipe da Band News está no local, aqui no Teatro Amazonas, para trazer os detalhes ao longo da programação. Agora a gente... Arthur, pode falar, Rose. E esquecendo um detalhe aqui. Houve também nesse meio tempo a nomeação de um nome vindo de Brasília, Carlos Alvarenga Barros, como subcoordenador setorial da Unidade Integrada de Coordenação de Comunidades. É aquele setor, aquela pasta que foi criada aí pelo governo do estado e que tirou as vagas, que a gente falou aqui em outro momento, da vice-governadora. Surgiu aquela confusão aí judicial, que o vice-governador acionou o judiciário contra o governador do Amazonas. Bom, nos bastidores se comenta que essa pessoa veio de Brasília e que também representa essa proximidade política do governo do Amazonas, do governo do estado, com o governo federal. Há também apurações parlamentares que me falaram que também pode ser uma nomeação ligada à bancada do Amazonas, a bancada federal do Amazonas no Congresso, né? Vamos ver o desenrolar das coisas. Acho que as sinalizações, né, as atuações, elas acabam demonstrando o que não fica dito claramente no primeiro momento. Como é que está o quadro jurídico das campanhas, Rose? Está começando a se movimentar, é interessante. Geralmente, os principais escritórios, né, as candidaturas que demonstram maior força financeira nas campanhas, elas costumam fazer as contratações bem antes. E a gente já vai sabendo quem é que vai atuar para quem, né, nas campanhas. Esse ano não está sendo dessa maneira, não. Assim, quando a gente circulou nas convenções, eu pude ver a advogada Maria Benigno, que já é uma advogada do PSD, lá coordenando algum trabalho na convenção do PSD, do Ricardo Nicolau, né, e do George Lins, e a gente percebe também que já há uma consultoria ocorrendo do advogado Yuri Dantas em relação à campanha do Amazonino Mendes. E o Yuri Dantas já é advogado do Amazonino da campanha passada e alguém que tem proximidade com os principais coordenadores da campanha do Amazonino Mendes, embora não haja nada oficial. Esses dias, essa semana, questionei o advogado se ele já estava confirmado, ele disse que nem havia conversas, né? Bom, agora há pouco eu acabei de falar com o advogado Júnior Fernandes, que é ex-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, né? Havia uma informação aí divulgada pelo site BNC de que ele é o coordenador da campanha do Ricardo Nicolau. E ele me disse que não foi confirmado como coordenador, não, mas que sim foi convidado pelas pessoas que estão à frente da campanha e que vai fazer parte de um time. E aí, pelo que eu apurei, há outros nomes. Então, já tem a Maria Benigno, né, o doutor Júnior Fernandes, e há outros 2 advogados, eu não falei com eles ainda, que ainda vou apurar. Um outro escritório jurídico assim, muito reconhecido na área eleitoral é do Dr. Marco Aurélio Choi, presidente da OAB, e do Dr. Daniel Nogueira. Eu consultei aí o Choi agora pela manhã, ele disse que ainda há conversas, né, que não está fechado ainda exatamente para quem o escritório dele vai trabalhar nessa eleição. Outros nomes que a gente pode adiantar aqui é do advogado Márcio Riz, que também foi membro do Tribunal Regional Eleitoral, Tadeu Souza e Ingrid Ventilar. Esses 3 nomes, me parece, estão aí trabalhando já na campanha do Davi Almeida, né? Claro que existem aí, acho que 5, 6 campanhas que têm maior potencial financeiro e que geralmente atraem aí pessoas de maior peso, né? Acho que tem um dado que está posto, que ontem já começou ali a acirrar os ânimos, e sempre esses advogados fazem aí um contrapeso muito importante na campanha. A gente já viu eleições serem definidas a partir de atuações na Justiça Eleitoral, como foi em 2016, né, quando o candidato à reeleição, Arthur Virgílio Neto, ganhou ali uma enxurrada de direitos de resposta, depois do período que todo mundo estava fora da TV, já das inserções, e isso com certeza teve um peso muito grande naquela eleição, porque era só ele dizendo que o Marcelo Ramos tinha mentido, e deu um resultado muito favorável a ele no final, né, da eleição.
E Rose, o pré-candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, respondeu às críticas... Arthur, por favor, eu esqueci de uma coisa muito importante, um bastidor relacionado à questão dos advogados. Eu circulei no dia das convenções, né, anteontem, e eu achei muito interessante. Na convenção do coronel Alfredo Menezes estava presente o advogado Felipe Turi, ex-membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e filho do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, presente lá na convenção de um dos candidatos. Claro que isso vai suscitar muito o que falar ainda, né? Eu sou baixinha, ele é bastante alto, eu perguntei, cumprimentei ele: oi, doutor, o senhor está atuando na campanha? Vai atuar aqui na campanha? E ele respondeu alguma coisa que eu não consegui compreender direito em função da máscara, do uso da máscara. E sorriu, e um outro advogado que estava do lado dele acendeu assim o olho para mim e pareceu um pouco assustado com a minha pergunta. Mas é um dado interessante aí que com certeza deve mexer com os ânimos de outros candidatos e também de advogados que já estão atuando em outras campanhas. E Rose, teve resposta ao candidato Amazonino Mendes, do também candidato Davi Almeida? O Davi Almeida, você lembra que a gente comentou a respeito de algumas declarações do pré-candidato Amazonino Mendes no dia da convenção. Ele mirou ali órgãos de controle, senador Maraziz, o governador Wilson Lima, e não refrescou aí para o Davi Almeida, né? Disse que ele não sabia era nada, que estava tentando fazer estardalhaço de 4 meses que ele ficou só no governo, e disse: imagina se fosse 4 anos, que tinha coisas ruins ali. Bom, o Davi Almeida respondeu que o povo de Manaus vai pôr o AMA no lugar que ele merece. Segundo o Davi Almeida, é a história. Aí fazendo uma referência, portanto, ao tempo que o ex-governador já esteve presente na gestão pública, e para ele coloca lá nas palavras dele que esse tempo já passou, o tempo dele já deu, né, que ele não deveria estar mais concorrendo. Essa é a forma como o Davi Almeida tem se posicionado a esse respeito. E começou a circular ontem um videozinho em que eles usam a própria frase, a imagem do pré-candidato Amazonino Mendes dando essa frase. Ele fez isso em 4 meses, imagina 4 anos. Aí eles colocam várias coisas que eles consideram positivas naquela gestão tampão do Davi Almeida. Bom, algumas pessoas perceberam esse embate entre os dois e disseram aí que pode ser uma tentativa de polarizar a disputa. E outras dizem que não, que a campanha do Amazonino Mendes, de olho nas pesquisas eleitorais, pode ter a tentativa de tentar diminuir aí o potencial do Davi Almeida, que apresenta o que se aproxima mais, né, nas pesquisas eleitorais dele, nas simulações de segundo turno. Rose, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Um ótimo dia para você. Bom dia também.